nós chegamos na 7ª carta, Apocalipse capítulo 3, o versículo 14. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então hoje nós vamos ministrar sobre Laodiceia. Se alguém puder apagar 2 luzes, a Aninha preparou 2 ou 3 slides para nós vermos, para a gente ver um pouquinho das ruínas daquela que outrora foi uma grande cidade. Aí nós temos os restos, né? Mais uma, por favor. Olha que bonito, com certeza era uma cidade magnífica. Eu acho que ainda tem uma última, aqui um conjunto de colunas, de fato, uma obra maravilhosa. Muito obrigado, e obrigado quem está me ajudando com a luz lá atrás. Queridos irmãos, a cidade de Laodiceia, ela foi fundada por volta do século 3 a.C., por Antíoco II, chamado também Seleuco. E ele fez a cidade, ele construiu essa cidade para homenagear a sua esposa, Laodicé. Então, com certeza era uma cidade feita com esmero, uma cidade que continha amor, dedicação, desde o seu fundamento. Essa era uma cidade também muito rica, porque eles exploravam o comércio da lã. Disse que naquele lugar havia uma lã muito desejada, então a cidade prosperava em torno do comércio. Além disso, tinha uma escola de medicina, que fazia a cidade famosa. Era um lugar, por certo, admirável. E por causa dessa riqueza, dessa pujança, acabou se tornando um centro financeiro. E há registro na história de pessoas importantes que passaram por Laodiceia e trocaram títulos, como se fosse hoje um cheque ao portador ou uma letra, algo assim. Já era possível fazer esse tipo de transação na cidade de Laodiceia. Então era uma cidade muito forte economicamente. A cidade ficava a 16 quilômetros de Colossos, e em Colossos tinham fontes termais. Então haviam fontes medicinais na cidade de Colossos, onde haviam essas fontes. Contudo, quando a água chegava, depois de 16 quilômetros, chegava em Laodiceia, essa água já estava morna. E ela era bebida para provocar um vômito medicinal. Então é interessante a gente saber isso, porque Deus vai falar com essa igreja, assim como fez com as demais, dentro da experiência daqueles crentes, para que todos compreendessem a sua palavra. E eu creio que o Senhor nos reuniu para que também nós compreendamos a palavra. Eu creio que nós seremos outra vez muito abençoados. O Senhor, Ele diz, isto diz o Amém. Essa palavra nós conhecemos normalmente como assim seja. Entretanto, é a única vez nas Escrituras em que ela é usada para se referir a alguém, um ser. O Senhor da igreja toma essa palavra para si. E ele diz, isto diz o Amém, referindo-se a ele como aquele que simboliza mais adequadamente essa palavra, ele se apropria dela. Isto diz o Amém. Essa palavra ela fala de firmeza. Essa palavra ela fala de confiança, de estabilidade. É como se todas as coisas à volta fossem móveis. E nós sabemos que são. Você pode pensar no seu carro, na sua casa. Se você fez algum estudo e você não continuou estudando, você já viu que está defasado.
O que quer que seja, um dinheiro que você guarde, que não receba algum aporte de juro, de correção, ele vai se perdendo, tudo se perde, a nossa saúde, a nossa beleza. E se nós quisermos edificar uma vida naquilo que é estável, confiável, seguro, nós precisamos construir a nossa vida sobre Cristo Jesus. Isto diz o Amém. Aquele que é certo, aquele que eu e você podemos confiar. A palavra de Deus diz aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu lembro da casa de meus avós, havia uma presença maravilhosa de Jesus lá. É o mesmo. Eu lembro da casa de meus pais, uma presença maravilhosa de Jesus lá. E na nossa casa, Jesus está lá. Esses dias eu referi um texto bíblico para Sara, e quando eu falei, ela disse, quando o pai lê a Bíblia, me dá vontade de chorar. Por causa da presença de Jesus. E eu sei que na casa de meus filhos, Jesus estará lá. E se o Senhor demorar para voltar, meus netos conhecerão o Senhor e saberão que Ele é confiável. Aleluia! Jesus Cristo é o mesmo. O fato dele dizer também, isto diz o Amém, apropriando-se como uma referência de si mesmo. Fala que a igreja não pode estar sujeita às filosofias, aos costumes, às ideologias. Queridos irmãos, o mundo se diz cada vez mais inclusivo. E, pasmem, agora vocês vão encontrar presépios, representação do nascimento de Jesus, com chineses, com índios, com afrodescendentes. Mas o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana, em João 4:22, a salvação vem dos judeus. E a igreja precisa estar atenta. A salvação, irmãos, não vem dos portugueses. Eu tenho ascendência portuguesa. Talvez alguém aqui seja italiano, seja de uma outra etnia. E nós, às vezes, queremos acomodar a revelação às nossas preferências, quando nós precisamos acomodar a nossa vida à revelação que vem de Deus. O que a palavra de Deus diz? Então, na minha dúvida, nas minhas cogitações, quando eu tiver curiosidade de saber qual o propósito, qual o plano de Deus, não é o que o meu grupo social pensa, não é o que o meu professor pensa, não é o que está escrito na internet. Eu preciso me reportar à palavra de Deus, porque ela é o Amém. As pessoas confiaram na palavra de Deus há séculos passados e elas não ficaram confundidas. E se nós confiarmos na palavra de Deus hoje, continuaremos seguros. Aleluia, porque tudo é móvel. Isto diz o Amém. Olha o que diz a palavra de Deus, abra a sua Bíblia, 2 Coríntios 1, versículo 20. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, olha só, não foi sim e não, mas nele houve sim. E olha agora, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o Amém, para a glória de Deus por nós. Aleluia. Ele é o Amém, ele é o aferidor da medida, ele é a referência da minha fé. Mais uma coisa, se o Senhor disser Amém, vai acontecer na sua vida e na minha vida. Aleluia. É Ele que diz o sim, é Ele que abre a porta e que ninguém fecha. Aleluia. Bendito seja o nome maravilhoso do Senhor. Na sequência, olha o que diz, apresentando-se ainda no versículo 14, a testemunha fiel e verdadeira.
A testemunha fiel. Isso fala de imutabilidade. O Senhor é o Amém e Ele é a testemunha fiel. Meu amigo fiel, meu Salvador fiel. Ele é a rocha, plenamente confiável. Nós deveríamos desconfiar de muitas coisas e muitas pessoas. Ao mesmo tempo, podemos descansar no Senhor e na sua palavra. Aleluia. E depois conclui dizendo, falando ainda de si mesmo, que Ele é o princípio da criação de Deus. A igreja precisa estar atenta a esses detalhes. E a igreja precisa compreender e orar que o Senhor dê a revelação. Que o Senhor dê boa memória. Há cristãos que profetizam continuamente. A minha memória é tão ruim, e repetem isso e acham que estão falando grande coisa, que é lindo falar isso. Eu sou ruim de memória. Profetiza mal contra a sua vida, ouve aquilo, crê, e depois colhe um fruto ruim. Você deveria começar a profetizar bênçãos sobre a sua própria vida e dizer: o Senhor está restaurando a minha saúde, nisso Ele inclui a minha memória. Eu consigo guardar a palavra de Deus, eu consigo guardar datas, consigo guardar endereços, eu consigo entender. Comece a falar bem de você para si mesmo. Porque se o cristão não é saudável, se o cristão não compreende a palavra, ele se torna refém do falso cristão. E as redes sociais agora se encheram disso. E eu já sei que eu não apacento sozinho você, mas você deveria conhecer a palavra com profundidade, porque quando o Senhor diz que Ele é o princípio da criação de Deus, há um grupo de pessoas que se intitulam cristãs, e que, baseadas em versículos como esse, dizem que o Senhor, Ele foi criado. E mostram aqui, Ele é o princípio da criação de Deus. Então Ele foi criado, Ele foi o primeiro criado. Porque não conhecem a Escritura, nem o poder de Deus. Venha comigo, por favor, para Colossenses, capítulo 1. No versículo 13 diz assim, está falando de Cristo: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É Cristo, amém? Continuando, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aqui o ímpio vai tropeçar novamente, porque se você verter primogênito do grego diretamente, vai soar como primeiro criado. Vamos ver se é isso que a palavra de Deus está dizendo. Guarde, Ele é o princípio da criação, Ele é o primogênito de toda a criação. Agora olhe, porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele, e Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Olha uma coisa, o texto diz que tudo foi criado nele, e esclarece as coisas materiais e imateriais, visíveis e invisíveis, inclusive os anjos. Tudo foi criado em Cristo, foi criado nele, por Ele e para Ele. E aqui diz inclusive que Ele é o primogênito dos mortos. E eu quero aguçar a sua memória. Jesus foi a primeira pessoa que morreu, olhando do plano material. A primeira pessoa foi Abel.
Está certo? A primeira pessoa foi Abel. O próprio texto esclarece que ele é o primeiro de tudo, para que em tudo ele tenha preeminência. Ou seja, no plano eterno de Deus, aleluia, o Senhor já nos sabia pecadores e já tinha feito a provisão para que os nossos pecados fossem perdoados. E é por isso que o profeta Isaías, 700 anos antes da morte do Senhor, já ouvia: morto, ressuscitado, e os nossos pecados perdoados, e as nossas enfermidades curadas, aleluia, aleluia. Se você veio a este lugar e há um pecado na sua vida, e você crê que Jesus te perdoa agora e te limpa, é isso que Ele está fazendo exatamente neste momento. O profeta Isaías viu a igreja limpa, perfeita, justa diante de Deus, por causa da obra de Cristo. Que mais? As dores dissipadas e as enfermidades curadas. Você pode ler isso em Isaías 53. A igreja precisa aprender. Toda vez que a palavra de Deus é lida, pregada, falada, cantada, uma unção de cura vem sobre este lugar. E agora o Senhor está curando enfermidades, limpando os tecidos, os ossos, os sistemas, os órgãos, os membros, aleluia, para que em tudo Ele tenha a preeminência, para que você possa dizer: foi Jesus que fez isso, para que você conte para os seus filhos o que Jesus fez, aleluia. Meus pais contavam para mim o que Jesus havia feito, e eu tenho contado para os meus filhos, e eu sei que um dia eles contarão para os seus netos o que Jesus fez. Vamos por parte. Eu acabei de dizer que do plano de vista natural, Abel é o primogênito dos mortos. Mas no plano eterno de Deus, o texto diz: Cristo é o primogênito dos mortos. Venha comigo para Êxodo, capítulo 4. Versículo 22. E não pense a igreja que eu não sei que eu já falei isso aqui há algumas semanas ou poucos meses, ministrando mesmo sobre Apocalipse, porque de memória eu não sofro, porque o Senhor tem me abençoado. Mas só que eu não me canso de repetir, e é segurança para a senhora igreja, que ouve uma vez, ouve duas, vai entendendo, vai compreendendo. E quando os herdeiros diário baterem na sua porta, você conhece a palavra de Deus. E nós já vamos falar depois sobre isso. Diz assim, Êxodo capítulo 4, o versículo 22. O Senhor está instruindo Moisés. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E você sabe que Israel é Jacó. E se você for ler a história de Isaac, você verá que ele teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E qual é o primogênito? Esaú. Mas o Senhor disse: Jacó, esse aqui é o meu primogênito. Venha para Jeremias capítulo 31, o versículo 9. Virão com choro e com súplicas os levarão. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho direito em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Agora venha por favor para Gênesis 41, o versículo 52. Gênesis 41, versículo 51. E chamou José o nome do primogênito Manassés. O primogênito é Manassés. Porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo filho, Efraim. Nós acabamos de ler, o Senhor diz: Efraim é meu primogênito. Aqui diz: o segundo filho é Efraim. Porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Agora veja uma coisa, quando Jacó está velho, e ele já desceu para o Egito, José é o governador de toda a terra do Egito, ele traz os 2 filhos, Manassés, o mais velho, Efraim, o mais novo, para que seu pai os abençoe, e diz assim no capítulo 48, venha comigo por favor, o versículo 17,
É importante que você leia, porque você talvez ainda não tenha profetizado sobre a sua mente, não lembre exatamente o lugar, mas você saberá que você leu. E agora o Senhor está restaurando a sua memória, desfazendo o poder e o dano do pecado. Aleluia! Prevenindo você, protegendo de mal de Parkinson e de tantas outras doenças que vêm com a velhice, dando saúde para a sua mente, no nome do Senhor. Diz assim, Gênesis 48, 17, vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim. Notaram? A direita tinha que ser sobre Manassés, que era o primogênito. Foi mal aos seus olhos e tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai, não assim, meu pai, porque este é o meu primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse, eu sei, filho meu, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande, contudo seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Olha a importância da bênção do pai, a importância de abençoar os filhos. Tem um dia que nós estamos irritados com os filhos? Quem não tem, não sabe. O dia que você tiver, você vai saber. Não xinga eles. Não fala palavrão. Não amaldiçoa. Morde a língua e fica quieto. Se precisar, corrige com moderação. Mas abençoe eles. Porque a promessa que temos de Deus está lá em Números capítulo 6. Que se eu colocar o nome de Deus sobre o meu filho e o abençoar no nome do Senhor, o Senhor o abençoará. Aleluia! Nós precisamos aprender, porque a palavra de Deus é Cristo, e Cristo é o Amém. E se nós andarmos conforme a revelação das Escrituras, a nossa família andará forte, segura, próspera, abençoada. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Venha para Salmo 89, por bondade. Salmo 89, o versículo 27. Nós podemos ler o 20 para a igreja compreender. 89 e 20, Salmo, diz assim: achei a Davi meu servo, com o meu santo óleo ungi. E aí ele vai começar a abençoar Davi. O Senhor o abençoa. E depois no versículo 27 diz assim: também por isso lhe darei lugar de primogênito. Davi é o primogênito? Vocês lembram? O profeta Samuel foi na casa de Jessé para ungir um de seus filhos para ser o rei de Israel. E vieram os mais bonitos, os mais fortes, Samá, Eliabe, vieram os grandes da casa. E o Senhor dizia, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Não tinha mais ninguém. Nem o pai não acreditava nele. Imagine, vem um profeta na casa e fala, eu vou ungir aqui um rei sobre Israel, porque o Senhor me enviou para isso. Eu tinha que trazer todos. Ele deixou um fora. E o profeta, ele não se desesperou. Olha o que é a pessoa que confia em Deus. Uma vez que acabaram, ele podia pensar, eu vou ungir o último aqui, senão eu vou passar papelão. Ele conhecia o Senhor. Os irmãos entendem isso? Se acabaram todos e não ungiu o rei, ele podia ser mal falado. Veio aqui dizendo que o Senhor ia ungir, acabaram os filhos, não ungiu ninguém. Irmãos, que o Senhor libere sobre esta igreja a palavra profética, a palavra revelada, a palavra verdadeira de Deus, que o Senhor levante profetas do Senhor. Eu lembro na Flórida, irmãos, eu fui pregar numa igreja, e quando terminamos o sermão, acabou o culto, uma profeta me chamou à frente e começou a ministrar sobre a minha vida, e de repente ela disse, e eu, o Senhor, te livrei da morte, quando você ainda era jovem, porque eu tenho um plano
na sua vida. Eu fiquei tão maravilhado. E olhe só, eu disse para aquela irmã, é verdade, irmã, quando eu era moço, eu quase morri de uma enfermidade que se agravou, um reumatismo, pneumonia dupla, desidratação. Eu fui internado nas últimas. O falso profeta diria o quê? É verdade, é isso aí. Sabe o que ela disse? Não foi dessa vez, não é disso que o Senhor está falando. Aleluia! Notaram? O falso profeta já ia pegar essa. Ela falou, não é disso que o Senhor está falando. Aí eu contei algo para ela, ela falou, essa vez a mão do Senhor te guardou. Aqui o profeta Samuel, ele não quis proteger a si mesmo. Ele estava preocupado com o que o Senhor queria fazer. Não ungiu nenhum deles, o Senhor disse que não ungi. Ele perguntou, não tem mais ninguém? Afinal, Deus me mandou aqui. E o pai diz, falta o menor que está no campo. Ele falou, então manda vir, porque nós não nos assentaremos para jantar até que o Senhor unja o rei de Israel. Então nós sabemos, irmãos, que Davi é o menor, mas aqui o Senhor diz que é o primogênito. Do que está falando? Porque primogênito é um título de honra, é um título de autoridade, de nobreza dentro de uma família, para levar adiante o nome de uma família, e por isso nós precisamos aprender, honrada é a pessoa que Deus honra, aleluia, e se o Senhor resolver levantar a sua cabeça, é isso que Ele fará, e eu creio que o Senhor nos traz aqui, para abençoar a nossa vida, aleluia, para fazer resplandecer o seu rosto sobre nós. Levante a sua cabeça, porque a mão do Senhor é boa sobre a sua vida. E ainda João capítulo 1, todos conhecem tão bem. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Notaram? Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, quando o Senhor diz, isto diz o Amém, isto diz o fiel e verdadeiro, isto diz o princípio da criação, significa que a partir dele se originou todas as coisas, mas não que ele foi criado. E por causa dessa má interpretação, o bispo Ário, já no começo da história da igreja, desenvolveu uma doutrina segundo a qual Jesus não é Deus. E note uma coisa, se há um Jesus que é Deus, e há um que não é Deus, logo esse é um falso Cristo. E se é um falso Cristo, é também um anticristo. E as herdeiras dessa doutrina herética que nós temos no nosso tempo são as testemunhas de Jeová e o povo islâmico, que falam de Jesus como um grande profeta, mas que não o adoram como Deus. Que o Senhor dê firmeza para mim e para você, saber que Ele é o Amém, a testemunha fiel, que Ele é o princípio da criação do mundo, que tudo foi gerado a partir dEle. No versículo 15 e 16 diz, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Lembre, irmãos, nessa cidade de Laodiceia passava esse rio, cujas águas se originavam em Colossos, águas termais, águas quentes. Quando chegavam ali já estavam mornas. Aquele povo sabia exatamente do que o Senhor falava. Agora, veja o versículo 20, diz assim, eis que estou à porta e bato. Essa é uma igreja que Jesus não está dentro.
Ele está fora da igreja. Eu estou à porta e bato. Irmão, se Jesus está fora, logo Ele não é o centro. E quando Jesus não é o centro da nossa vida, a nossa fé, ela é morna. Ela é morna. Nós acostumamos com tudo mais ou menos. Nós nem temos aversão pelo pecado, nem temos paixão pelas almas, não sentimos falta de orar, não sentimos falta de santificação, não sentimos falta de ler a palavra. Me permita perguntar, porque é para isso que o Senhor nos trouxe. Você diria que Jesus é o centro da sua vida? Ou será que Ele está fora? Será que Ele está à margem? Para uma pessoa, o centro da sua vida pode ser o seu casamento. Eu já vi pessoas dessa igreja que eu apacento, que por causa do seu casamento, por causa de casamento, voltaram atrás na fé, hoje estão na idolatria. Porque Jesus não é o centro. Pessoas dessa igreja que eu apacentei, porque o casamento é o centro, depois estavam vendendo ídolos, aqui desta igreja, não estou falando de outras. Notem o perigo de viver uma vida onde Jesus não é o centro. Há pessoas para quem o centro é a família. E eu estou ministrando para nós. Talvez você é uma dessas pessoas. Se tem aniversário de uma criança lá na tua casa, você não vem ao culto, porque Jesus não é o centro. E antes que você diga para mim, mas pastor, eu não posso fazer uma festinha. Bom, eu tenho 3 filhos, e nós também fazemos festinha, e também assopramos velhinha, também damos presente, mas não na hora do culto, não no dia do culto. Quando os amigos não são o centro, o crente não vem à igreja porque um amigo foi à sua casa e ainda me avisa, pastor, eu já não vou no culto porque vem um amigo. Ora, qual amigo que não sabe que eu sou crente? E que não adianta ir na minha casa na quinta noite, nem domingo de manhã, nem domingo de noite, porque eu estou na igreja, Cristo é o centro. Para alguns, o centro é o seu trabalho, o seu ganha-pão, o seu dinheiro. Não podem estar no culto, não podem fazer ministério, porque tudo é o seu trabalho. E ainda tem a ousadia de falar mal daqueles crentes que guardam o sábado. Uma vergonha. Ainda tem a ousadia de defender teologicamente a condenação dos crentes que guardam o sábado. E eu vou contar outra vez. Eu sei que a senhora já sabe, igreja. E eu não me canso de repetir. E a segurança sua. Eu fui contratar uma moça para trabalhar no banco. Ela ia ganhar muito bem. Ela ia ganhar muito bem. Me parece que o salário inicial era alguma coisa em torno de 7 salários, 5, 6, 7 salários por aí. Uma moça bonita, bem apresentada, falava bem, calculava bem, tinha todos os requisitos. E de repente na entrevista ela falou assim, eu preciso trabalhar no sábado. Notem só, irmãos, aqui na maioria dos nossos países do Ocidente não se trabalha no domingo. Muitas empresas trabalham no sábado. E ainda assim tem cristão que não consegue ir na igreja no domingo, porque faz hora extra, porque faz não sei o que. Tudo gira em torno do trabalho. Cristo não é o centro. Olha a expressão desta moça. Eu tenho que trabalhar no sábado, e eu me fiz de tonto, mais do que eu sou. Eu falei, por quê, moça? Ela falou assim, porque eu guardo o sábado, e eu guardo para Deus. E quando o sol se põe na sexta-feira, eu não trabalho mais, e eu não trabalho mais até o pôr do sábado, até o pôr do sol do sábado. Se eu tiver que trabalhar, eu já digo para o senhor que eu não quero o emprego. Precisa mudar alguma coisa na nossa vida? Precisa mudar algo? Essa igreja, irmãos, olha o que eles diziam.
Versículo 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Olha que loucura! Eles estavam tão ricos que eles nem notavam que Cristo não estava mais na igreja. Eles falavam, não temos falta de nada. Jesus não estava dentro da igreja e eles diziam, nós não temos falta de nada. Abra sua Bíblia, por favor. Em Lucas capítulo 18, o versículo 25. Lucas 18, 25. Diz assim: porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. É isso que Jesus falou. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. E ao longo dos séculos, vários pensadores e teólogos tentaram aumentar o furo da agulha. E houve quem dissesse que fundo da agulha seria uma passagem nas fortalezas, no muro, onde um camelo ajoelhado conseguia passar com dificuldade. Então, no tempo de guerra, a cidade sitiada se fechava toda, mas se precisasse buscar ajuda, havia uma portinhola chamada agulha, onde um camelo com dificuldade passaria por ali, e então era isso que Jesus estava se referindo. Outros diziam que a agulha é aquele laço gigantesco que os navios têm na ponta da corda para que alguém ajude a atracar o navio e amarrar ele no cais. Ficam tentando alargar, irmãos. O que o Senhor Jesus estava dizendo é que naturalmente rico não vai para o céu, é isso. E antes que você se irrite, olha a sequência. Diz assim no versículo 26... os que ouviram isso disseram logo, quem pode salvar-se? Eles entenderam, não ficaram tentando alargar nada. Eles entenderam logo, quem pode salvar-se? Veja o que Jesus respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Ou seja, do plano natural é impossível. Aqui quem já evangelizou pobre sabe, quem já evangelizou rico também. Você chega na casa do pobre e fala, eu quero fazer uma oração, ele fala, eu preciso que ore mesmo. Ele pode nem gostar de você, ele pode nunca vir à igreja, mas ele fala, eu quero que ore, porque eu estou com um bicho de pé, não tem nada que resolva, e aí você ora. E porque eu estou desempregado, porque eu estou endividado, e houve uma violência na minha casa, e tudo que você falar que ele precisa, ele precisa. E se você for na casa do rico, ele não precisa de nada. É capaz que ele pergunte, você precisa de alguma ajuda? Mas Deus salva o rico? Salva. A palavra de Deus está cheia de testemunhos de pessoas salvas pela graça de Jesus, pessoas muito ricas. Mas essa igreja estava assim. Nós temos tudo, nada nos falta, mesmo Jesus estando fora da igreja. Olha o perigo, irmãos. Nós podemos ter um bom prédio, bons ministérios, boas obras sociais, boas reuniões. Há quem diga que uma igreja com boa música pode ser uma casa de show. Uma igreja com muita assistência social pode ser um lugar de caridade. Uma igreja onde as pessoas se deem bem, como nós se damos bem, nos damos bem, pode ser um centro de convivência. A igreja pode ir perdendo a sua vocação e se tornar um clube. E essa igreja estava assim. Eles não tinham falta de nada, nem de Jesus. A igreja estava indo para frente, caminhando sem Jesus. O Senhor não estava lá e para ele estava dando tudo certo. O Senhor disse, como dizes, rico sou, de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Irmãos, o que tem que ser a medida da igreja, da minha vida, da sua vida, não é o que o mundo pensa.
o mundo pode achar que nós estamos fazendo sucesso. O mundo pode achar que a igreja é relevante. Eu conheço pastores que a igreja tem título de utilidade pública municipal, estadual, federal. Tudo isso é bom, mas não é isso que fala se Jesus é o centro da igreja. Todas essas coisas são importantes, mas não podemos prescindir da presença de Jesus. Porque o Senhor disse: você não sabe que você é um desgraçado. A palavra significa você é um perturbado. Você é miserável. Você é pobre. Você é um cego. Você está nu. Porque, irmãos, nós podemos fazer algo que encante os olhos da sociedade. A igreja pode fazer uma obra social e parar num programa de televisão. E Jesus olhar para nós e ver os nossos pecados, nossos erros, nossas transgressões, nosso abandono da palavra, nosso afastamento do culto. E a igreja desse tempo corre esse risco seríssimo. Olha o que diz o profeta Isaías no capítulo 55 do seu livro. Olha o que diz o profeta: ó, vós todos os que tendes sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim. Vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aqui o povo é convidado à salvação. No versículo 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nosso coração precisa suspirar pela presença de Deus. Eu não sei se já aconteceu contigo, comigo já aconteceu muitas vezes, muitas e muitas vezes. Esses dias alguém colocou na internet: os pastores que fazem o trabalho pelo motivo errado vão prestar conta diante de Deus. Eu escrevi lá embaixo: eu já fiz várias vezes o ministério por motivo errado. Eu não sei se você já fez, desejo que não. Mas eu já fiz o ministério querendo encher a igreja para minha glória, querendo melhorar as receitas para eu comer melhor. Já quis pregar bem para minha fama. Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu não parei de fazer. E no meio de tudo isso, teve dias que eu fiz para adorar a Deus. Havia uma fome no meu coração, um desejo de glorificá-lo. O Senhor diz: porque você não é frio nem quente, eu quero te vomitar. Mas olhe que Ele não quer vomitar. Ele quer que o povo se corrija. Eu não sei qual a tua motivação. Eu já cantei ao Senhor completamente vazio. Não senti a presença dEle. Já orei vazio. É só eu ou mais alguém aqui? Algum dia você cantou só porque tinha que cantar? Não. Já tocou só porque tinha que tocar? Notaram, irmãos? É isso que está falando. Nós aprendemos a fazer, nós aprendemos a orar, aprendemos a tocar, aprendemos a cantar, aprendemos a pregar e corremos o risco de fazer tudo isso e estamos indo para frente. O Senhor Jesus está de fora dizendo assim: eu estou na porta, eu estou batendo. Se alguém abrir, eu entrarei na sua casa, eu cearei com ele, ele comigo. Irmãos, há quem diga que Laodiceia não é igreja, porque Jesus está fora. Sempre há pessoas muito rápidas em julgar. Mas o próprio Senhor da igreja diz ao anjo da igreja que está em Laodiceia: o Senhor chamou de igreja, porque o Senhor me conhece, Ele te conhece, conhece sua vida, Ele conhece os dias que você está bem. Acha que Ele não sabe? Acha que Ele não sabe os dias que você toca, maravilhado com a presença do Senhor, parece que não tem mais ninguém e você quer adorá-lo? Acho que Ele não sabe os dias que você prega e quer que o Senhor haja pelo bem do pecador, pelo bem da pessoa doente. Acho que Ele não sabe? Claro que Ele sabe. O que o Senhor está fazendo com esta palavra é um chamado ao arrependimento, para que nós voltemos. O Senhor diz assim: eu repreendo e castigo
a todos quantos amo, sê pois zeloso e arrepende. A Epístola aos Hebreus diz que o filho que o pai ama, esse filho o pai castiga e corrige, porque não quer que se perca. Notem, queridos irmãos, o Senhor ele está à porta. O modo como é escrito, eis que estou à porta, não é que estive, eu continuo batendo, querendo entrar no coração, querendo ser o centro. Se você abrir, ele entra. E aí diz assim, eu cearei com ele, ele ceará comigo. Irmãos, esse desejo do Senhor, de estar conosco, nós podemos ver várias vezes nas Escrituras. Lá em João, no capítulo 14, o Senhor diz assim, e se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso é amor, irmãos. Esse Senhor que fica batendo na porta, é porque Ele ama o seu povo. O Senhor, Ele disse no dia da ceia, desejei muito comer convosco esta Páscoa. Notaram, irmãos? Desejei muito comer convosco. O Senhor queria estar com aqueles crentes. Depois, enquanto eles comem, o Senhor diz assim, porque digo que desde agora não beberei mais deste fruto da vide, até que eu beba convosco, novo, no reino dos céus. E quando o Senhor Jesus ressuscitou, e nem precisava mais comer, e Ele entra onde os discípulos estão, Ele pergunta, vocês têm alguma coisa para comer? Ele queria comer com aquela gente. Será que nesta noite alguém sente necessidade de orar e dizer, Jesus, seja o centro da minha vida. Venha para o centro. Aleluia. Se alguém sente esse desejo, eu gostaria de orar. Se você nota que o Senhor ele está na porta, não desistiu de você, mas está à porta. Se alguma outra coisa ocupa o centro da sua vida, você pode orar comigo neste momento. Aleluia. Vamos orar? Ó Deus querido, a Tua palavra é poderosa, Senhor. A Tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Conheces o nosso coração. Às vezes fazemos o ministério por outros motivos. Às vezes parece que podemos fazer sem a Tua presença, sem a Tua graça, sem Tua unção, sem Teu Espírito. Às vezes estamos igual à igreja de Laodiceia e sabemos que estás batendo a porta através da palavra nesta noite. Ó Senhor, o Senhor é bem-vindo, o Senhor é convidado, o Senhor é desejado. A nossa alma tem fome e sede de Ti. Ó Espírito Santo, vem habitar a nossa vida, habitar o nosso coração. Ó Deus, para que haja fogo do Espírito em nós, que haja calor espiritual na nossa vida. Tira de nós, Senhor, toda esta mornidão. Incendeia o nosso coração com a Tua presença. Que possamos odiar o pecado como o Senhor odeia. Que possamos amar as almas como o Senhor ama. Que a Tua palavra seja, Senhor, o fiel da balança na nossa vida. Ó Deus, que nem o casamento, nem a família, nem o trabalho, nem dinheiro, nem coisa alguma ocupe o primeiro lugar, ocupe o centro. Que o Senhor seja o centro. Ó Deus, eu rogo a Tua graça. Sê conosco, Pai. Eu oro em nome de Jesus, para o nosso bem, para o bem da igreja, para a glória e louvor de Cristo Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Queridos irmãos, quando fazemos a obra de Deus, porque sabemos fazer, ou porque queremos fazer,
Há quem chame isso de religiosidade. Mas eu quero dizer, aqueles que estão aqui há muitos anos na casa do Senhor, se não fosse esse costume, se não fosse essa religiosidade, já teriam desistido da fé há muito tempo. Mas porque continuaram fazendo, mesmo nos dias maus, houve dias em que a graça do Senhor nos achou, e o seu derramar foi poderoso, e a terra se encheu de água, e nós frutificamos outra vez. Eu lembro de um pastor amigo de meu pai. Ele contou um testemunho. Ele disse: houve um tempo na minha vida como pastor, na minha vida ministerial, em que eu estava desviado, parado. A minha fé havia se esgotado completamente. Mas eu precisava fazer o ministério porque eu era o pastor da igreja. E um dia eu fui levar a ceia para uma pessoa a uns 30 quilômetros de bicicleta. Desviado, a fé ruim, mas pastor. Falou assim, quando eu ia subindo a pé, empurrando a bicicleta, uma senhora me chamou e falou assim: ô pastor, o senhor é pastor, não é pastor? Sou o pastor Borba. Ah, muito bem. Eu ouvi dizer que quando vocês oram, Jesus cura. Meu marido está canceroso morrendo, e ele é o arrimo da nossa casa. Então eu queria que o senhor viesse ungir-lhe com óleo. O pastor falou assim, eu sabia fazer. Eu fui lá e fiz. Orei, falei, Deus, tenha misericórdia desta mulher, que tem criança pequena, e o arrimo desta casa é este homem moribundo, falecendo de câncer. Ele falou assim, ungi ele, eu sabia fazer, fiz esta oração, e disse para ela, confie em Deus, fui embora. Esqueci da mulher. Um mês depois, ele disse, voltava pelo mesmo lugar, levar ceia para a mesma família. Nisso a mulher me chamou, o pastor vem cá. Ele falou, meu Deus, agora foi. Ela falou assim, pastor, eu queria agradecer. Meu marido não está aqui porque ele está trabalhando na roça. Aquele dia que o Senhor orou, a vida voltou ao meu marido. Ele levantou-se curado. O pastor Borba disse assim, irmãos, naquele dia, Jesus curou aquele moribundo físico e o moribundo espiritual. Eu quero te dizer, meu irmão, continue no caminho. Vai ter dia que você vai estar bem, vai ter dia que você vai estar mal, mas se o Senhor Jesus bater a sua porta, abra a porta. Aleluia. E ele diz assim, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Aleluia. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus te abençoe, igreja querida, seja fortalecida, sinta-se exortada por esta palavra de Deus.